Boa tarde, irmãos. Paz do Senhor. Vamos agora sim ler a palavra do nosso Deus. E quem nos visita, talvez não saiba, mas nós estamos a acompanhar o evangelista Marcos neste trajeto de Jesus rumo à cruz. E estamos no capítulo 9. Já fizemos 35 mensagens em diferentes tempos, em diferentes épocas, mas esta é a 35ª. Então, Marcos capítulo 9, a começar no versículo 38. A passagem é um pouco extensa, mas vale a pena lermos. E com calma. Marcos 9, 38 diz assim a palavra do nosso Deus. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demónios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não nos segue. Versículo 39 agora. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançada no mar. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que o dogareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Vamos orar. Paizinho, nós te damos graças pela bênção que é estarmos aqui na tua presença, reunidos em teu nome, na tua casa, casa de oração. E nós queremos agora rogar que o Espírito Santo venha falar a cada coração que está aqui, Senhor, a nos ouvir também. E que tu possas, Senhor, segundo a tua graça e misericórdia, tornar aplicável esta palavra que nós já lemos, mas ajuda-nos ainda a entendê-la melhor e explicá-la. E ajuda-nos também e, sobretudo, a colocá-la em prática, Senhor, porque sabemos que a tua palavra é viva e é saúde para a nossa vida, Senhor. Por isso, Senhor, seja glorificado, dirige todas as coisas. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Nesta passagem, Jesus vai alertar dois tipos de erros: o erro do exclusivismo e o erro do mau testemunho e da falta da renúncia pessoal. Na verdade, são dois tipos de escândalos. Há aquelas revistas de escândalos, não é? Há programas sensacionalistas que só se ocupam com escândalos. Esta passagem fala de escândalos. E nós hoje vamos falar também de escândalos. É o Senhor Jesus que vai falar. E são dois tipos de escândalos, podemos resumi-los. Dois tipos. O primeiro escândalo é o escândalo de um cristão ficar ressentido por outra pessoa estar a falar de Jesus. Veja bem. A pessoa está ressentida porque há outros que não são do meu grupo que estão a falar de Jesus. E ele fica chateado, fica triste, fica revoltado. O segundo escândalo é o escândalo de um cristão pensar que pode ser cristão sem viver em santidade. E isto é grande escândalo, irmãos. Porque é um escândalo do engodo, do engano.
E nós vamos falar sobre isso. E se é verdade que hoje existem muitos cristãos bons, que dão bom testemunho, que levam o cristianismo a sério, que na verdade é só isso que é ser cristão, que glorificam Jesus, para a nossa vergonha, irmãos, nós temos também que admitir que há muitos cristãos, muitos pastores, algumas igrejas, que dão mau testemunho no meio evangélico, e não só isso, que dão escândalos, ao ponto de muitos dizerem assim: se isso é ser evangélico, eu não quero, não contem comigo. É melhor não ter fé, é melhor não ir à igreja, porque se isso é ser cristão, então eu sigo a minha vida. E isso é escândalo, irmãos. Às vezes é justificado, outras vezes não é. Mas a maior parte das vezes é. Bem, o que é que acontece? Há divisões, há conflitos, há corrupções, há falcatruas, há charlatões no meio evangélico que só querem receber dinheiro, só querem enganar as pessoas, só querem ter lucro pessoal. Há adultérios, há pessoas misturadas umas com as outras, há falcatruas, há politiqueiros. Agora a moda da religião está ligada à política, enfim, irmãos, escândalos. Infelizmente estamos a viver isso nos nossos dias também. Mas, voltando ao nosso texto, porque é isso também que nos interessa, diz o apóstolo João, aqui no versículo 38, o apóstolo João foi contar a Jesus a grande façanha que os discípulos tinham feito. Qual era? Que eles proibiram um homem que estava a expulsar demónios em nome de Jesus. E eles proibiram fazer aquilo. E diz o apóstolo João a razão. Porquê? Porque ele não andava connosco, não andava com os discípulos. Ele não estava junto dos apóstolos e não andava com eles, diz o versículo 38. Ele não os segue, diz João. O problema de João é o sectarismo de pensar que Jesus e o seu poder estão limitados a um grupo. Um grupo de 12. Ou até demais. Só que o poder de Jesus é muito mais do que um grupo de 12, do que uma igreja, do que uma denominação, do que seja o que for. O Senhor Jesus e Deus e o seu poder é maior do que todos nós. Amém? E Ele alcança quem quer e como quer e da forma que quer. Mas João diz que este não nos segue e nós lhe proibimos. Então João aqui expõe o seu egoísmo, claramente, a sua falta de compreensão do que é o reino de Deus, do que é o poder de Jesus, que é alcançar pessoas que às vezes não são do nosso grupo, da nossa igreja, do nosso círculo. O Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes, diz assim uma frase que eu gostava de ler: na teologia de João, somente o grupo deles estava com a verdade e os outros eram excluídos e desprezados. João pensava que apenas os discípulos tinham o monopólio do poder de Jesus. Só que João estava enganado. Afinal, quem era este João? O apóstolo João era aquele discípulo que diz o texto que Jesus amava. E não só isso. João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. E o que é que isto significa? Significa que Jesus e João tinham grande intimidade, tinham grande comunhão. João era uma pessoa de confiança de Jesus e Jesus amava muito a João. Ele é conhecido até como o apóstolo do amor. Mas João faz esta declaração descabida. João tem este desacerto, pensando que tinha dito e feito uma grande coisa. Há aqui logo uma advertência para cada um de nós. Vir à igreja, andar com Jesus, não é a garantia de que tudo o que pensamos, tudo o que dizemos, tudo o que fazemos está certo. Deixem-me dizer isto. Nós muitas vezes vamos falhar, vamos desacertar e vamos dizer coisas erradas. Porque até João, o apóstolo, que reclinava a cabeça com o peito de Jesus, também falhou. Ai do cristão que pensa que lá por andar com Jesus sabe tudo, conhece tudo e pode tudo. Não, irmãos.
que não tínhamos esta percepção. E então Jesus, no versículo 39, que nós já lemos, vai advertir os discípulos que não há quem faça milagres em seu nome, e com a autoridade de Jesus, e usar o nome de Jesus é usar a sua autoridade, e logo a seguir vai falar mal dele. Jesus diz aos discípulos, e a João também, que se ele faz isso em meu nome, deixem-no estar. Ele está a fazer bem. Isto é um alerta para todos nós, para não pensarmos que temos o exclusivo do reino de Deus. Não há exclusivos aqui. E é triste pensar que às vezes há certas denominações que parece que têm o exclusivo do reino de Deus. Se não forem da nossa igreja, não estão no caminho. Nós é que estamos certos. E mais à frente vemos pessoas que dizem isso, sair dessa igreja e ir para outra. Então como é que é? Como é que funcionou? Já não era essa que era a perfeita? Irmãos, só há um perfeito, que é Jesus Cristo. Só há um justo, que é o Senhor Jesus Cristo. Somos falhos. Se alguém procura uma igreja perfeita aqui, vai-se enganar. Vai-se desenganar. Mas vale procurar outra. Porque, como disse Billy Graham, se essa igreja for perfeita, não vais para lá. Sabes porquê? Vais estragá-la. Por isso, irmãos, todos nós estamos neste processo de aprendizagem, de aperfeiçoamento. Precisamos uns dos outros. E a Igreja Universal, a Igreja de Deus, a Igreja verdadeira, é muito mais ampla do que o nosso movimento, do que a nossa igreja, do que a denominação, o grupo, seja o que for. Então, no versículo 40, Jesus vai dar uma máxima maravilhosa. Diz o versículo 40, porque quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra nós, é por nós. Às vezes até empresários usam esta frase, não sabendo que é uma frase dita por Jesus. Era uma máxima também naquele tempo. E Jesus toma para ele também. E diz aqui no versículo 40 que a pessoa até pode não ter a total clareza doutrinária acerca das coisas de Deus. Ela pode até nem estar muito esclarecida. Ela até pode ainda não pertencer a uma igreja. E deixem-me dizer isto: o cristão deve pertencer a uma igreja local. Amém? Amém. Amém. Sem dúvida nenhuma. Andam para aí uns ensinos esquisitos também que dizem que não vale a pena ir a uma igreja. O que fazem é ter Jesus e o resto não interessa. É mentira. Jesus ensinou e veio fundar a igreja do Senhor. E quer que os crentes se reúnam na igreja local, na sua igreja, na sua congregação. E mais, diz para não deixar a sua congregação, como é costume de alguns. Mas não é temática da nossa pregação. Então a pessoa pode até nem estar esclarecida totalmente, mas se ela crê em Jesus, se ela anuncia o Jesus da Bíblia, então ela está certa. Ela ainda não percebe tudo, mas se fala de Jesus, se anuncia Jesus, se vive Jesus na sua vida, ela está certa. E o Senhor não vai reprovar essa pessoa. E se o Cristo que os outros pregam é o Cristo da Bíblia, essas pessoas estão do nosso lado, porque nós também estamos desse lado. Amém? E então, por outro lado, Jesus ensinando isto no versículo 40, ele não está aqui a dizer que todas as crenças, todas as religiões são boas e que não importa o que cada um faça, desde que fale de Jesus, pronto, está tudo bem. Nada disso. E isso é outro exagero de que Jesus não disse, porque Jesus não disse isso. O universalismo, que quer dizer que todos no final vão ser salvos, é um engano, é um erro. E nós mais à frente vamos falar bastante do inferno. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir falar do inferno. Você escolheu o domingo errado para vir à igreja, que eu hoje vou falar de inferno. O universalismo, que diz que todos irão ser salvos, é falso. E também o ecumenismo, que significa que nós devemos dar as mãos a todos, e não importa se é católico, se é protestante, se é isto, se é aquilo, se é testemunha de Jeová, se é mormons, se fala de Jesus, vamos dar as mãos a todos, vamos orar com todos. Irmãos, eu não creio nisso. Eu não creio nisso. E acho que isso não está certo. Porque em outras ocasiões, Mateus 12:30, abra comigo Mateus 12:30, por favor, que eles trouxeram Bíblia. 12:30. Jesus também a falar.
diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então não é falar de Jesus que andar longe daqueles que falam de Jesus. Nós temos que ler a Bíblia no seu contexto. O contexto ali da passagem que nós estamos a estudar é que João pensava que era exclusivo. Mas esta passagem aqui está a dizer que quem diz e anuncia acerca de Jesus tem que se juntar àqueles que anunciam Jesus também e andar com Jesus. Amém? A questão é se a pessoa está em Cristo e se anunciar Cristo. Isso é o mais importante. Conforme Paulo escreveu aos Filipenses, o mais importante, é verdade, que é anunciar a Cristo. É anunciar a Cristo de toda a maneira. Dewey Mulholland diz assim: Jesus censura o espírito obtuso e sectário, sim, contudo, aprovar a neutralidade, o pluralismo ou o sincretismo, pertencer a um grupo não é um teste válido para o discipulado. Pertencer a Jesus, sim, é essencial. As pessoas ou são por Cristo ou são contra Cristo. Então o mais importante é se tu já tens Cristo no teu coração. Se tu já recebeste Jesus como o teu Salvador. Essa é a pergunta mais importante. Jesus vai terminar esta secção, voltando outra vez a Marcos, no capítulo 9, e no versículo 41, ele vai dizer que tudo aquilo que as pessoas fazem em nome de Jesus e aos seus, aos discípulos de Cristo, até nem que seja um copo com água, vão receber recompensa, galardão. Ou seja, Jesus está ali a dizer que o bem que as pessoas fazem a um cristão vai ser recompensado. E isso não quer dizer que vai ganhar a salvação. Não é isso que está a dizer. Está a dizer que tudo aquilo que é feito em nome do Senhor e para o Senhor vai ser recompensado. Amém? Agora vamos entrar na outra parte. Na parte complicada. E se nos primeiros versículos vimos cristãos escandalizados, nestes versículos seguintes vamos ver cristãos que escandalizam. O versículo 42 fala dos pequeninos. Quem são estes pequeninos? Há duas interpretações possíveis. Jesus pode estar a dizer que estes pequeninos são as crianças, os inocentes, aqueles que ainda não têm grande maturidade de compreender as coisas. E escandalizar um desses pequeninos, uma criança, é no fundo marcá-la para toda a vida, não é? Mas por outro lado, estes pequeninos podem significar também os mais novos na fé, aqueles que começaram a carreira e estão há pouco tempo na igreja, na fé, nas coisas de Deus. E talvez um homem que expulsasse os demónios, aqueles que os discípulos censuraram, criticaram e proibiram, fosse talvez um novo convertido também. A palavra de Deus não diz, mas podemos inferir isso. Talvez ele estivesse ainda a começar, ainda não se tinha juntado ao grupo dos discípulos, porque ele ainda não sabia isso, ainda não sabia tudo, mas ele anunciava a Jesus, e isso está certo. Então Jesus disse que o cristão que escandaliza esses pequeninos, melhor for pegar uma grande pedra da bola do moinho. Eu não sei se já viram essas pedras, os moinhos têm várias pedras, pelo menos duas, mas há uma grande pedra, e essa pedra, deixem-me dizer que os moinhos antigos, essa grande pedra pesava cerca de 2 toneladas, 2.000 quilos. Estão a ouvir bem? É pesado. E Jesus está a dizer aqui, no versículo 42, qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe for que pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho, que é esta pedra, agarrada ao pescoço, e fizesse o quê? Os lançasse no mar. E o que é que ia acontecer com eles? A pedra ia boiar, que é assim que as pedras funcionam, não é? Não, ia tudo ao fundo, não é? Ele ia morrer. Coisa terrível. Então, vemos aqui que esta hipérbole, este aparente exagero de Jesus, e também vai ser referido nos versículos seguintes, é para demonstrar as consequências de uma vida de escândalo.
uma vida escandalosa. E os escândalos na vida do crente são terríveis. Há crentes que pensam que podem fazer tudo. Já tenho Jesus, eu agora sou livre, faço o que me apetecer, e não tenho que dar contas a ninguém, e ninguém tem nada a ver com isso. Deixem-me dizer que essas pessoas estão erradas. Nós temos que dar contas em primeiro lugar a Deus e uns aos outros, à nossa igreja local. Ao contrário do que alguns crentes imaginam ou pensam, estar salvo não é uma carta branca para fazer o que lhe apetece. E Jesus está aqui a enfatizar isso. Ser cristão implica viver em santidade, implica obedecer a Deus, implica vir à igreja, implica ser batizado se ainda não é batizado, implica ser consagrado, implica serviço, implica dar-se. E não ter uma conduta escandalosa. Esta é a ênfase da passagem. E a seguir, Jesus vai usar 3 imagens. Imagens terríveis, que parecem quase um filme de terror. Mas foi Jesus que falou. Eu não sei se a sua Bíblia tem os versículos a Jesus pintados de vermelho, mas a minha tem. E todos eles estão em vermelho. Isto significa que é Jesus que está a falar. E então Jesus vai falar 3 imagens para advertir as terríveis consequências de alguém viver de uma forma escandalosa, com escândalos. Primeiro, versículo 43. É melhor cortar a mão que te escandaliza do que ser lançado com as 2 mãos no inferno. Toda a gente percebe isto. Se eu, para evitar de ir para o inferno, tenho que cortar a minha mão, eu prefiro cortar a minha mão do que ir para o inferno. Quando uma mão ganha gangrena, não é? Começa a apodrecer, tem uma doença, para salvar o braço, é melhor cortar a mão. Certo? Toda a gente compreende isso. Agora, o inferno é uma coisa ainda pior, porque é para toda a eternidade. A segunda imagem é cortar o pé, do versículo 45. É melhor cortar o pé escandalizador, aquele que te escandaliza, do que ser lançado do inferno. E depois no versículo 47, Jesus quer melhor lançar fora um olho do que ser lançado no inferno com os 2 olhos. Jesus podia usar até mais imagens aqui, podia ter usado a língua, por exemplo, não é? Podia ter usado outros membros do nosso corpo, mas a verdade, irmãos, é que ele usa estas 3 imagens. É óbvio que cortar a mão, cortar o pé e arrancar um olho é uma linguagem figurada que Jesus está aqui a usar. Eu não estou aqui a sugerir que vocês, ao sair daqui, vão comprar um machado para cortar uma mão, um pé, ou seja o que for. Nada disso. E também não viram à entrada da igreja nenhuma espada para vos cortar, seja o que for. Não é isso que estamos aqui a falar. O que o Senhor está aqui a ensinar é que a pessoa tem que renunciar a tudo na sua vida que está a estorvar de ir a Jesus. Se há alguma coisa na tua vida que está a impedir a tua santificação ou até a tua vida a Jesus, tu deves renunciar a isso. Como o povo diz, cortar o mal pela raiz. Vocês usam isso? Os brasileiros também usam essa expressão. Em Portugal usa-se muito. Por isso o Senhor não está aqui a ensinar para mutilar membros ou arrancar vísceras ou coisas quaisquer, não interessa isso, não é isso que o Senhor está a dizer. O Senhor está aqui a usar uma ilustração para que, se há alguma coisa na nossa vida que nos está a impedir de ter boa comunhão com Deus, ao vir a Jesus, isso deve sair da nossa vida. E tu sabes o que é que te impede de ir a Jesus. Eu não vou dizer exemplos, porque cada um saberá. Não se trata também de seguir aquele hábito dos monges católicos antigos de fustigar o corpo para sofrer, não é? Não sei se eles ainda usam isso agora, mas não é isso que o Senhor está aqui a ensinar. O Senhor está aqui a esclarecer que quem deseja entrar no reino de Deus tem que renunciar a todas as coisas.
E o reino de Deus é anunciado aqui. Diz o versículo 47, em relação ao olho: se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, e seres lançado no inferno. Por isso, irmãos, este fogo do inferno, falando agora um pouco acerca disto, é referido 5 vezes nesta pequena passagem. E este fogo do inferno, que é uma alusão a uma profecia de Isaías 66:24, onde se lê lá: o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. E, irmãos, não se assustem por ouvir falar do inferno, porque Jesus falou muito acerca do inferno. Jesus ensinou muito acerca do inferno. Eu sei que há igrejas que só falam da condenação, do inferno e do inferno. Mas também há igrejas que eu sei que quase que não se fala do inferno. Nós queremos ser uma igreja equilibrada, que fala das bondades do céu e do amor de Deus Pai, mas que também fala da realidade da condenação e do inferno para todo aquele que não crê em Jesus Cristo. A Bíblia ensina que há inferno. O inferno é real. É um lugar. E a pessoa que for lançada no inferno sofrerá eternamente. E o termo referido aqui nesta passagem para inferno, porque há várias palavras para se referir a inferno, mas o termo que é usado aqui, no grego, neste caso, é Geena, que deriva do hebraico Gi-Inon, que significa o vale de Inon. O que era este vale do Inon? O Vale do Inon ficava fora da cidade de Jerusalém, mais a sul, e foi aí que o rei Acaz e o rei Manassés, e nós estivemos a estudar estes reis no estudo bíblico, lembram-se? O rei Manassés, ele fez uma coisa terrível nesse vale. O que é que ele fez? Ele sacrificou o seu próprio filho em relação aos deuses, para adorar os deuses falsos. E era um costume pagão que se fazia ali. Era um culto a Moloque. Era um lugar de culto. E muita gente ia ali e fazia estes disparates, estas aberrações. Mais tarde o rei Josias acabou com essas práticas terríveis. Ele operou um grande avivamento, o rei Josias. E o Vale do Inon, no tempo de Jesus, estava transformado numa lixeira, onde o lixo ardia noite e dia. Então, quando se falava no Vale de Inon, nesta lixeira que cheirava mal e que ardia sem cessar, os judeus percebiam muito bem o que era o Geena, a Geena, o inferno, que era aquela fogueira que estava sempre a arder mal cheirosa. Então Jesus usou esta palavra para identificar não que o inferno seria aquele local, aquela fogueira, nada disso, mas que no inferno também haveria fogo e seria terrível. Porque aquele era o lugar mais horroroso de Jerusalém. Ninguém quer ir para o lixo, pois não? Já foram a uma lixeira? Há uma característica, que cheira mal, cheira. E é terrível. O inferno é um lugar de tormento. É um lugar de dor eterna, onde diz aqui: o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então há consciência no inferno. Não é como alguns dizem, que depois da pessoa morrer não sente nada, acaba tudo e não há mais nada. Nada disso. O inferno é um lugar real. E quem não receber Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, é isso que o espera. É um lugar terrível, preparado para esses que não creem em Jesus, nem querem a sua salvação. E Jesus vai terminar, então, esta secção, dizendo para nós, não queremos ir para este lugar. O versículo 49 e o versículo 50 são versículos difíceis de explicar. Eu estive a ler alguns comentários, há pelo menos 15 interpretações acerca destes dois versículos. Alguns pensam que a Bíblia às vezes é fácil de ler, e é fácil de ler.
É difícil, às vezes, de compreender e de explicar. E alguns pensam que vir para aqui é só ler a Bíblia ou fazer uma oraçãozinha e vociferar qualquer coisa. Mas não é assim que funciona. O pregador tem que se preparar, o pregador tem que ler, tem que comparar, tem que buscar o Senhor, tem que se santificar, tem que dobrar os joelhos, irmãos. Tem que ouvir outros comentários, porque nós não chegamos aqui agora, irmãos. Nós temos uma história. Amém? Por isso, irmãos, é bom aproveitar o que já existe. Seja na internet, ou nos livros físicos, seja onde for. Mas é bom estudar. Então há 15, pelo menos, interpretações a ser. Não vamos falar das 15 interpretações. Vamos tentar resumir aquela que me pareceu mais adequada a estes dois versículos, 49 e 50. Vamos lê-los outra vez. Diz assim: porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal. Se o sal tornar-se insulso, como que o adobareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Então a grande questão aqui gira em torno do sal. Eu não sei se vocês gostam de comida salgada, se comida insossa, se... Eu vou ser sincero, eu gosto de enchidos. Gosto de um bom salpicão, de um bom presunto, não é? De um bom toucinho, não é? Um bom assado. E um assado sem sal não fica grande coisa, pois não? Um bom cozido à portuguesa, umas boas tripas, não falo nada. Um bom bacalhau. Já provaram o bacalhau sem ser salgado? Que tristeza. Não é? Mas há quem goste. O bacalhau é um peixe. Mas nós, portugueses, gostamos do bacalhau salgado. Não é? E fica melhor. Fica ou não fica? Ó Zóio? Fica. Obrigado. Então gira tudo aqui à volta do sal. E tendo em conta, então, outros versículos que existem que falam do sal, vamos muito rapidamente falar acerca disto. O salgado com o fogo, o que é que quer dizer? Significa purificação. O fogo refere-se aqui à purificação. E o sal aqui refere-se a essa purificação. E essa purificação na vida do cristão às vezes envolve perseguição, às vezes envolve dor, às vezes envolve oposição. Então o cristão quer ser bom cristão, ele vai ser salgado com este sal. O sal da purificação, o sal do fogo. E este fogo serve para aperfeiçoar a nossa vida. Às vezes tu andas distraído e precisas de um bocadinho de sal na tua vida. Já experimentaram pôr sal numa ferida? Aquilo dói. Não é? Não façam isso. A vida cristã não é fácil. E a vida cristã fácil nunca foi prometida por Jesus. Amém? Então, salgado com fogo. No versículo 50 diz que bom é o sal. E o sal é bom porque melhora o tempero, melhora a qualidade e também serve para conservar os alimentos. No tempo de Jesus não havia frigoríficos. Então as carnes eram conservadas com sal. Certo? E então bom é o sal. O sal é bom. Mas este sal, se perde o sabor, ele perde a sua função de temperar e perde também a função de guardar e de conservar os alimentos. E o que é que isto tem a ver connosco? Nós somos o sal da terra, disse Jesus. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal nesta terra, neste mundo, perder o sabor, e o que é isso, irmãos? É nós deixarmos de dar testemunho, de vivermos Jesus lá fora, de perdermos a alegria da salvação e não testemunharmos, não falarmos de Jesus. E somos insossos. Já viram um crente insosso? Eu já. É um triste cristão, não é? Mas, irmãos, nós temos que ser salgados, temos que ser alegres. E quando andamos com Jesus é assim, irmãos. O mundo vai perceber. E nós então precisamos dar esse tempero a esse mundo que está sem sal. Amém. O versículo 51, estou quase a terminar, diz que nós precisamos também ter sal em nós mesmos e a paz uns com os outros. Isto pode significar, irmãos, que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Nós temos que cuidar do nosso coração. Nós temos que cuidar da nossa língua.
Nós temos que cuidar da nossa alma. Como? Orando, lendo a palavra de Deus, vindo à igreja, participando, testemunhando. E assim, quando nós temos sal em nós mesmos, os outros vão acontecer, vão perceber. E não só isso, a paz entre nós vai ser notada também. Duas grandes aplicações finais para encerrarmos. A primeira está relacionada com a primeira parte que nós já lemos. O discípulo de Jesus deve mostrar tolerância para com os outros e ser rigoroso consigo próprio. Eu vou repetir. Nós devemos ser mais tolerantes com os outros do que connosco. Devemos ser duros connosco. Devemos exigir de nós. Com os outros, devemos ser um pouco mais tolerantes, mais amorosos. Ser misericordiosos, irmãos. Não exigir tanto. Nem sempre é fácil. Por vezes somos muito inflexíveis com os erros dos outros e muito tolerantes com as nossas próprias fraquezas e pecados. Às vezes alguém parte um copo e nós ficamos logo ali todos chateados, não é? E mais à frente tropeçamos e partimos uma tigela. Estás a ver? É assim. Normalmente as mulheres partem mais os copos. E os... Porquê? São elas que trabalham mais, às vezes. É verdade ou não é? Às vezes não. Às vezes são os homens. Mas esta tolerância, irmãos, não é permissão para aceitarmos falsos ensinos. Não é permissão para aceitarmos falsos profetas. Não é permissão para aceitarmos tudo. Não. Entendermos que quem anunciar Cristo está do nosso lado, sim, mas é preciso também vir para o lado do Senhor Jesus Cristo e estar connosco. A segunda aplicação é que o inferno existe. É um lugar de dor. É um lugar de sofrimento. Angústias permanentes. E a única forma de não ir parar neste lugar é crer em Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Quem crê em Jesus está salvo. João 3,36 é isso que diz. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a pessoa quando nasce está condenada. A ira de Deus está sobre ele. E se ela não se arrepender, se não se converter, se não receber Jesus Cristo, ela vai parar no inferno. Naturalmente. Não é preciso fazer nada para ir parar no inferno. É só preciso nascer e não se arrepender. Mas todo aquele que crer em Jesus e aceitar a sua salvação, ele terá a morada eterna prometida e preparada por Jesus Cristo. Ele vai encontrar um lugar de alegria, um lugar de descanso, um lugar de comunhão plena com Deus, um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro nem dor. Esse é o céu preparado para todos aqueles que se entregarem a Jesus Cristo. Então o meu desafio nesta tarde é para que, se tu tens dúvidas, se tu tens questões na tua vida, se não tens certezas acerca da tua eternidade, o meu desafio hoje é para que te entregues a Jesus Cristo e o recebas como único Salvador. Assim seja.